Bem-vindos ao Manto TV, o canal feito para você. Hoje iremos falar sobre as generalidades do sistema esquelético. Iremos falar sobre funções do esqueleto, sobre a arquitetura e constituição do tecido ósseo, sobre contagem óssea. O nosso esqueleto é formado por 206 ossos. Vamos discorrer um pouco mais sobre essa organização. Vamos falar sobre classificação óssea. Ressalto que esse ponto de classificação óssea é muito importante. Os ossos podem ser classificados quanto à disposição topográfica, em relação como sendo axiais ou apendiculares, ou segundo a forma dos ossos. Vamos falar também um pouco sobre revestimento ósseo, tipos de ossificação, diferença entre ossificação intramembranosa e endocondral, e vamos falar um pouco sobre acidentes ósseos, mais sobre a nomenclatura. Então, vistam o manto e venham comigo. Falando sobre as funções do esqueleto, a primeira que vem na cabeça de cara é a função de sustentação. O nosso esqueleto serve como suporte, mas também como fixação de músculos. O músculo ele tem o ventre muscular e tem o tendão dele. O tendão do músculo vai se fixar no osso. Além disso, o esqueleto é responsável por proteção. Exemplo, os ossos do crânio vão proteger o nosso cérebro, assim como os ossos da caixa torácica, como por exemplo o externo e as costelas, vão proteger o coração e os pulmões, que ficam no mediastino. O esqueleto tem função também de dar forma, a conformação, e tem função também de armazenamento. Como assim? Armazenamento de minerais. Os principais componentes inorgânicos do osso são o cálcio e o fósforo, que vão se juntar para formar os cristais de hidroxiapatita. O esqueleto, é importante falar também que ele tem uma função de hematopoese. Como assim? Quando falamos dos ossos, eles têm uma parte externa, que seria chamado de osso cortical, e uma parte mais interna, chamada de osso trabecular. No osso trabecular se encontra, ou trabecular ou esponjoso, é onde se encontra a medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha tem a função de hematopoese, de produzir as células sanguíneas. E, além disso, o nosso esqueleto ele é a base para a realização dos movimentos, como, por exemplo, flexão e extensão, adução e adução, rotação interna, rotação externa. Falando agora da arquitetura óssea e da constituição do tecido ósseo. Bom, o osso ele tem duas partes, o chamado osso esponjoso ou trabecular por dentro e o osso compacto ou cortical por fora. O osso esponjoso ou trabecular é onde vai se encontrar a medula óssea, e o osso esponjoso ou trabecular ele é um osso que suporta menos tensões, porém aguenta maiores deformações. Já o osso compacto ou cortical por fora, ele é mais rígido, tem uma função maior de proteção e suporta maiores tensões, porém aguenta menos deformações. E quando a gente fala da constituição do tecido ósseo, temos as células ósseas, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, sendo que os osteoblastos são responsáveis pela produção da matriz óssea e osteoclastos pela degradação, pela reabsorção da matriz óssea. E, além disso, quando a gente fala de matriz óssea, a matriz óssea tem o seu componente orgânico e componente inorgânico. O componente orgânico do osso, podemos citar colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas de adesão. E os componentes inorgânicos do osso, temos principalmente o cálcio e o fósforo, que se juntam para formar cristais de hidroxiapatita. Falando agora sobre contagem óssea, quantos ossos possui o corpo humano? O corpo humano possui 206 ossos, sendo que na região da cabeça temos 22, 8 no neurocrânio, 14 no víscero-crânio. O víscero-crânio são os ossos da região da face. E no pescoço temos 8 ossos, 7 vértebras cervicais e 1 o ocioide. Lembrando que o ocioide é o único osso que não se articula com nenhum outro. Temos no tórax 37 ossos, 24 costelas, sendo 12 pares, 12 vértebras torácicas no tórax
e o externo, sendo que é um osso externo, sendo que o externo é dividido em 3 partes: manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. Além de, falando agora do abdômen, temos 7 ossos, constituindo 5 vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Quando falamos do membro superior, temos 32 em cada lado, se multiplicando, temos 64 ao todo. O símbolo do membro superior é composto pela escápula e pela clavícula, o osso do braço é o húmero, e no antebraço, quando ficamos na posição anatômica, temos o rádio mais lateral e a ulna mais medial. E na região da mão, temos 27 ossos. Também vamos ter os 8 ossos do carpo, os 5 metatarsos e as 14 falanges. E quando falamos do membro inferior, temos 31 em cada lado, multiplicando por 2, temos 62 ossos no membro inferior, sendo que o osso do quadril, ele é, nessa contagem de classificação dos ossos, ele é tido como um só, que seria o osso ilíaco, formado pelo íleo, isquio e pubis. O osso da coxa é o fêmur. Na região do joelho temos a patela. Na perna vamos ter a tíbia e a fíbula, sendo na posição anatômica a tíbia mais medial e a fíbula lateral. E daí depois vamos ter os ossos do pé, que aí vamos ter 7 ossos do tarso, 5 metatarsos e 14 falanges. E muitas pessoas esquecem nessa contagem dos ossos, dos ossículos da audição, dos ossículos do ouvido médio, que contribuem com a audição, que são os ossículos do ouvido médio, que aí temos 3 em cada lado, temos 6 ao todo. E os ossículos do ouvido médio são martelo, bigorna e estribo. Falando sobre a classificação óssea, os ossos podem ser classificados segundo a disposição topográfica, sendo classificados como fazendo parte do esqueleto axial ou fazendo parte do esqueleto apendicular. No esqueleto axial, podemos citar os ossos do crânio, ossos da caixa torácica e da coluna vertebral. Ou seja, o esqueleto axial é referente àquele que faz parte do eixo central do nosso corpo. Já o esqueleto apendicular, podemos citar todos os ossos dos membros superiores e inferiores. E além dessa classificação, segundo a disposição topográfica em axial ou apendicular, podemos citar a segunda classificação, que é muito importante, inclusive para as provas de anatomia, que é a classificação segundo a forma dos ossos. Os ossos podem ser classificados como ossos longos, curtos, planos, irregulares, pneumáticos e ossos sesamoides. A seguir, iremos falar um pouco mais sobre cada um deles e alguns exemplos. Falando sobre a classificação óssea segundo a forma dos ossos, temos o osso plano, também chamado de osso laminar, em que, quando a gente fala do osso plano, o comprimento e a largura dele são equivalentes, predominando sobre a espessura. E alguns exemplos de ossos do tipo plano são o externo, a escápula, o frontal, o parietal e o occipital, ossos do quadril. Outro tipo de classificação dos ossos, segundo a forma dos ossos, temos ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles se desenvolvem no interior de tendões ou da cápsula articular. E o osso sesamoide, ele auxilia no deslizamento desses tendões. E o principal exemplo de osso sesamoide é a patela. E temos também ossos sesamoides no primeiro metatarso, por exemplo. Agora falando outra classificação, osso pneumático. Os ossos pneumáticos, eles são aqueles que apresentam uma ou mais cavidades revestidas de mucosa e contendo ar. E exemplos de ossos pneumáticos temos o frontal, o maxilar, o etimoide e o esfenoide. Falando agora dos ossos irregulares, o principal exemplo de osso irregular são as vértebras. Além disso, outros ossos classificados como irregulares, temos o temporal, o etimoide
e o esfenoide. Agora, sobre outro exemplo, outro tipo de classificação, seria ossos curtos. Os ossos curtos, eles apresentam equivalência das três dimensões. Então, as três dimensões, o comprimento, a largura e a espessura, nos ossos curtos são equivalentes. E os grandes exemplos de ossos do tipo curto são os ossos do carpo, da mão, e os ossos do tarso, do pé. E agora, falando sobre o último tipo, seriam os ossos longos. Os ossos longos são aqueles cujo comprimento excede a largura e a espessura. E os exemplos de ossos longos aí são diversos. O fêmur, húmero, rádio, una, tíbia, fíbula. A clavícula também é considerado um osso longo. E outro pegadinha que pega muita gente em questões de prova são as falanges. As falanges são classificadas como ossos longos. E quando a gente fala de osso longo, queria retomar, só relembrar uma coisa importante sobre as partes do osso longo. Temos as extremidades, que são as epífises, temos a epífise proximal e a epífise distal. E o corpo do osso longo ele é chamado de diáfise. E entre a epífise, que é a extremidade, e a diáfise, temos ainda uma região chamada de metáfise. Na metáfise do osso longo é onde se situa a cartilagem de crescimento que vai assegurar o crescimento ósseo. E depois, com o tempo, quando a pessoa já cresceu tudo, chegou no limite máximo do crescimento, ocorre sinostose. Falando agora sobre revestimento ósseo e também sobre tipos de ossificação. Primeiramente, sobre revestimento ósseo. Temos a estrutura fibrosa que reveste o osso, é chamada de periósteo. O periósteo nada mais é uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que recobre as superfícies externas de todos os ossos, com exceção das superfícies articulares, porque as superfícies articulares, que são as regiões de contato entre os ossos, são revestidas por cartilagem articular. E o periósteo tem algumas funções: função de proteção, função de fixação de tendões e ligamentos, função de reparo de fraturas, sendo conhecida como função osteogênica, e também função de nutrição e inervação óssea. O periósteo, então, saber que ele vai recobrir todas as superfícies externas de todos os ossos, com exceção das superfícies articulares, porque superfície articular vão ser recobertas por cartilagem articular. E o periósteo tem duas faces. Tem uma face fibrosa, que é uma camada mais externa do periósteo, e tem a face osteogênica do periósteo, que é uma camada mais interna. Falando agora um pouco de tipos de ossificação, temos ossificação intramembranosa e ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa ocorre a partir de uma membrana de tecido conjuntivo. E os principais exemplos de ossificação intramembranosa são que ocorrem lá nos ossos do crânio, como no osso frontal, no parietal, em partes do occipital e até mesmo em outros ossos, como mandíbula e clavícula. Já a ossificação endocondral, ela ocorre a partir de cartilagem hialina. E onde que vai acontecer uma ossificação do tipo endocondral? Nos ossos curtos e nos ossos longos ocorre uma ossificação endocondral. Falando agora sobre acidentes ósseos, primeiramente não se assustem porque são muitos, mas aqui iremos destrinchar os principais com a sua definição e depois eu irei dar uma dica para ajudar na identificação e localização. Bom, os acidentes ósseos temos a fossa. A fossa é uma cavidade ou depressão, geralmente com uma abertura mais larga do que o fundo. Um exemplo de fossa é a fossa ilíaca, lá do ilho. A fóvea ou fosseta é uma superfície plana e lisa nas áreas de articulação entre os ossos. Um exemplo de fóvea
é a fóvea da cabeça do fêmur. Fóvea articular da cabeça do fêmur. Incisura, uma depressão entalhada. Sulco é uma depressão alongada. Forame é um orifício ou abertura. Espinha, uma elevação longa e pontiaguda, como por exemplo a espinha da escápula. Processos é uma elevação maior, como processos articulares. Crista é uma elevação alongada, mais desenvolvida, como por exemplo a crista ilíaca. A linha é uma elevação alongada pouco desenvolvida, podemos citar a linha áspera. Tuberosidade é uma proeminência localizada e arredondada. Corno é um processo em forma de gancho. Cabeça é uma extremidade articular redonda e grande. Temos como exemplo cabeça do húmero, cabeça do fêmur. Côndilo é uma superfície articular e arredondada, geralmente em pares. Os côndilos, podemos citar os côndilos do fêmur também. Meato é um orifício tubular. Exemplo de meato, meato acústico externo. Cabeça, projeção articular. Também tinha citado uma definição de cabeça, que seria uma extremidade articular redonda e grande. Outra definição de cabeça é uma projeção articular arredondada apoiada no colo. E daí os exemplos são a cabeça do húmero e a cabeça do fêmur. Trocânter, os trocânteres do fêmur, são projeções muito grandes. E os tubérculos do húmero são projeções mais arredondadas e pequenas. Bom, citamos vários dos principais acidentes ósseos e agora é interessante saber que existe uma divisão. Os acidentes ósseos eles podem ser divididos em acidentes do tipo depressões, do tipo aberturas e do tipo saliências. Vamos começar falando das depressões ósseas. As depressões ósseas, por sua vez, elas podem ser divididas em articulares e não articulares. As depressões ósseas articulares temos cavidades, acetábulo e fóvea. Exemplo de cavidade, a cavidade glenoide da escápula. O acetábulo também é um exemplo de depressão óssea articular e fóveas, como por exemplo a fóvea da cabeça do fêmur. Fóvea articular da cabeça do fêmur. E depressões ósseas não articulares, temos fossas, como por exemplo a fossa do olecrano, lá no húmero, região, numa vista posterior assim do húmero. Os sulcos, temos o sulco do nervo radial, por exemplo, poderia ser sulco do nervo ulnar. Fissuras, temos fissura orbital superior, fissura orbital inferior. Então essas são as principais depressões ósseas. Temos também as aberturas ósseas, que vão ser locais de passagem de nervos também ou vasos. Temos o forame. O maior forame do nosso corpo é o forame magno, por onde passam as artérias vertebrais. Um exemplo do que passa pelo forame magno são as artérias vertebrais. Temos os meatos, como por exemplo o meato acústico externo, e temos os canais, como por exemplo o canal óptico, por onde vai passar o nervo óptico. E temos também saliências ósseas. As saliências ósseas podem ser articulares e não articulares. Saliências ósseas articulares temos a cabeça, côndilos e facetas. Exemplo de cabeça, cabeça do fêmur, cabeça do húmero. Exemplos de côndilos, os côndilos lá do fêmur. E exemplo de facetas são as facetas entre os processos articulares superiores e inferiores. E as saliências ósseas não articulares temos processos, tubérculos, trocânter, espinha, eminências, como por exemplo a eminência intercondilar, lá na tíbia. E temos também lâminas e cristas. A lâmina, podemos citar a lâmina das vértebras, e a crista, como por exemplo a crista ilíaca.
Nessa questão, então, de acordo com as formas de classificação óssea, assinale a alternativa correta. Rádio e ulna são ossos do esqueleto axial? Não. Rádio e ulna fazem parte do esqueleto apendicular. Vértebra e isquio são ossos apendiculares? Não. Vértebra e isquio fazem parte do esqueleto axial. Frontal e zigomático são ossos pneumáticos? O frontal é um osso exemplo de osso pneumático, aquele osso que tem cavidades e dentro dessas cavidades contém ar. O frontal é um exemplo de osso pneumático, mas o zigomático não é. Então ficamos com a letra B, que seria o trapézio e trapezoide são ossos curtos? Sim, trapézio e trapezoide são ossos do carpo e são classificados como ossos curtos. Lembrar que os exemplos de ossos curtos são os ossos do carpo e os ossos do tarso.